Olá! Mais um domingo aqui, uma live aula para você, meio-dia. Eu sou Marco Aldino. E eu sou a Michele Benassi e a gente tem um conteúdo muito legal. Então, ó, você que está assistindo a gente, já curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Para quê? Para o YouTube distribuir para mais pessoas que estão interessadas no mesmo assunto que você. Cada vez que você dá um like no vídeo do YouTube, o YouTube entende que pode chegar em outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então é uma maneira de você também ajudar ao conteúdo chegar para essas pessoas. E ativa o sininho também, porque você ativando o sininho, toda vez que tem um conteúdo que a gente posta aqui um conteúdo novo, você recebe uma notificação no seu e-mail. Isso aí. Boa. E o que a gente vai falar hoje, Mar? Hoje é um assunto muito interessante, muito instigante, muito polêmico, que é sobre o trabalho que o ator faz buscando emoções através do método Stanislavski, né, de memórias emotivas, e como que o ator faz para sentir aquele momento, aquela sensação de um momento, por exemplo, buscando tristeza, um momento triste na vida dele. A gente vai falar primeiro do método, né? Mas eu estou adiantando um pouquinho aqui. Ele busca um momento triste na vida dele, verdadeiro, para esse sentimento ele usar uma cena fictícia, uma tristeza, né, por exemplo. E como é que o ator sai dessa tristeza? Né? Porque a gente sabe poucas histórias, mas algumas... Mas peraí, então você quer dizer que a gente vai falar aqui sobre o resgate dessas emoções. O resgate dessas emoções. Que fala muito, né? E a gente sabe poucos casos, eu pelo menos sei pouquíssimos, assim, de atores que buscaram essa emoção e não conseguem sair dela. É polêmico, né? É polêmico. O nosso método da Marco Aldino Escola de Teatro, a gente usa com certeza esse método. Fala sobre o método Stanislavski primeiro, Michele, para quem não conhece. A gente está falando aqui, mas tem gente que... O que eles estão falando do método Stanislavski, buscar emoções, memórias emotivas? O que quer dizer isso, Michele? Bom, de forma sucinta, né? Porque o método ele é muito mais abrangente, mas livro, né? De forma sucinta, Stanislavski, que foi um russo que... eu falo sempre que a entrada dos russos na arte de interpretá-la foi um divisor de águas. A entrada deles se deu no início do século XX, né? Acho que o primeiro ali que desbravou essa entrada dos russos foi o Tchekov, Anton Tchekov. E Stanislavski foi de extrema importância, por quê? Porque ele defende a forma de interpretar mais realista, mais psicológica, trazendo o quê? As memórias afetivas. Porque Stanislavski diz que todas as emoções, elas já estão dentro de você, né? Vamos separar aqui, cérebro consciente e cérebro inconsciente, né? O subconsciente. Você esquece o que você comeu ontem, né? Porque tá ali no teu cérebro consciente. Mas o teu subconsciente, ele registrou tudo. Desde o momento que você estava em formação, no ventre da tua mãe, existe esse HD que é o subconsciente. Ele tá registrado, ele vai registrando tudo. Desde o momento que você foi formado, né? Que o teu cérebro foi formado, até o teu último suspiro. Então, ele vai registrando. E Stanislavski diz que se você precisa trazer uma emoção para a cena, né, de forma que fique verdadeiro, que fique realista, porque o ofício do ator é representar, porém no ação você tem que vivenciar. Então você traz essas emoções que já estão todas intrínsecas dentro de você. Você já viveu momentos, vou falar de mim, tá? Eu tenho 44 anos e eu já vivi vários momentos, várias emoções na minha vida. Desde a mais euforia de conquistar algo que eu queria muito, até uma tristeza profunda da morte de alguém que eu amo e que me é importante, como foi o caso da morte do meu pai. Então eu vivenciei emoções de susto, de medo,
de alegria, euforia, de tristeza, de profunda tristeza. Então elas estão dentro, guardadas de mim. Quando eu preciso trazer uma emoção para a cena, eu busco nas minhas memórias afetivas essas emoções vivenciadas por mim. Com isso, você traz uma realidade à cena. Você traz uma vivência à cena. Porque eu, Michele, empresto uma emoção vivida por mim para o personagem a qual eu estou representando. Sim. Então, basicamente, de forma sucinta, é isso que Stanislavski defende da memória afetiva, da memória psicológica. E aí, partindo para o nosso método, o nosso trabalho com isso, com essa metodologia do Stanislavski, Michele falou uma coisa que é muito importante. Você tem que entender, quando você está numa aula de teatro com a gente, que ofício de ator é interpretar. Na hora da cena você vivencia. Então, quando a gente prepara o ator, quando a gente prepara, inclusive as pessoas que vão fazer teatro, mas não sei, vamos falar de pessoas que fazem teatro, porque esse exercício a gente faz com todo mundo. Né? Em algum momento você está fazendo teatro para perder a timidez, para se comunicar melhor. Em algum momento você vai passar por esse processo, porque ele é importante para a comunicação. Sim. E você entende isso na nossa metodologia. Isso, e lembrando que é dentro do nosso método. Dentro do nosso método. Você já tem, quando você começa a aula comigo, com a Michele, você já tem a consciência de que, novamente, o ofício do ator é interpretar. Na hora da cena você precisa vivenciar. Então, quando você vai fazer uma cena que você coloca para fora uma raiva verdadeira sua, um momento de tristeza que pode ser uma perda, e perda é algo que dói muito, um momento de alegria, um momento de medo, você já tem consciência de que isso é um processo técnico e não uma realidade. Por quê? Porque o ofício do ator é interpretar. Vivenciar a cena é o que a gente traz de método, que é o Stanislavski, junto com a nossa metodologia. Então isso é muito importante. E Marco, mas aí o ator que entra na tristeza e começa a chorar e fica deprimido, não, isso não acontece. Não acontece com a gente, não. Porque ele tem essa consciência. A gente trabalha muito isso. É aquela que, como eu falo às vezes na aula, gente, é de brincadeirinha. Não bata no coleguinha. É de mentira. Porém, você está vivendo isso nesse momento. Eu vou dar um exemplo aqui. No ação, você vivencia a cena, mas internamente você sabe que aquilo é uma representação. Na hora do fechar de cortina ou do corta, pronto, acabou. Fechou. É isso, automático. E é técnica. Isso é técnica. Por isso que nós somos muito técnicos. Eu sou muito técnico. Muito técnico em tudo. A gente trabalha muito em flexões, no texto. Por quê? Porque isso é uma técnica para você se comunicar, para a tua linguagem não ficar linear, chata. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa metodologia é técnico, não tem nada de viagem, uma trip, Nada contra. Não tem nada de achismos, aliás, eu já participei de muitas aulas de teatro que tinham experimentos e acho muito importante, Porém, não é a nossa metodologia, nós somos muito técnicos. Não que a gente não possa fazer em algum momento um laboratório experimental, não é essa a questão. Dependendo do trabalho a gente faz. Mas a nossa metodologia padrão é técnico, é totalmente técnico. Então você vai chorar de verdade, mas tecnicamente. Você vai sentir raiva de verdade, mas tecnicamente. Por exemplo, você vai sentir raiva, mas você não vai ter vontade de bater na pessoa. Você não vai ter vontade de quebrar algo em cena, porque é técnico. Isso é muito importante a gente tirar essa dúvida, porque surge alguns questionamentos de teatros que trabalha que você vai a fundo, a não ser que seja o propósito. No cinema acontece muito isso. No cinema, às vezes o ator ele chega ao momento de quebrar todo o cenário, mas aí tem tem um propósito. Tem um propósito e uma permissão do diretor. Cara, o cenário está pronto para você quebrar. Uma outra questão, é um ator profissional em cena, é um produto diferente do teatro. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que tudo no teatro é técnico.
É técnico. Ah, mas nossa, ele vive a cena tão intensamente, parece de verdade. É, porque ele está vivendo a cena. Mas fechou a cortina, como a Michelle falou, ele vai pegar o seu cafezinho e vai começar. E aí? Pô, foi bom, né? Ai, tinha gente, pô, tava lotado o teatro. É verdade. Isso que é legal no teatro. Por isso que a gente fala que existe um mundo paralelo, né? Para quem já fez espetáculo vai saber do que eu estou falando agora. Quando você está em cena, 5 minutos parece 30 segundos. O tempo é diferente. 20 minutos parece 5 minutos. É impressionante. É um mundo paralelo. É um mundo. Aí a gente entra naquela questão da física, né? De que o tempo é relativo. É muito louco, gente. Mas todo mundo que faz peça tem essa consciência. Eu ensaiei 20 minutos a cena e a cena se passou em 3 minutos. É um tempo paralelo, é um tempo diferente. Então, tudo isso você tem que ter consciência para você ser um ator de verdade e para você praticar as dinâmicas, exercícios teatrais da Marco Baldini Escola de Teatro com eficácia. Senão, não é um teatro viagem, é um teatro técnico. O que a gente passa para os nossos alunos, para todos eles, independente de querer ser ator ou atriz, profissionais, é um teatro técnico. Com certeza. E eu vou além agora, complementando tudo isso que a gente já falou. Inclusive, dentro do nosso método, a gente viu pessoas saírem literalmente curadas como uma terapia quando a gente passa determinados exercícios, que eu não tenho como explicar aqui, em que a pessoa tem que mexer com algumas das emoções delas e elas colocam aquilo para fora, elas saem curadas. A gente já vivenciou várias vezes isso, pessoas que tinham traumas que nem falavam, quando fala na cena, quando coloca toda essa emoção para fora, elas se libertam, elas cortam amarras. Pessoas que tinham vivido traumas até infantis, que a timidez até foi desencadeada por isso, e que quando passa por esses exercícios, elas simplesmente se libertam, né, Marta? É impressionante. Por isso que a gente fala que dentro do nosso método tem uma parte também do teatro que ela é curativa. Total. E aí, falando agora da timidez, né? Vocês acham que eu, que fui muito tímido, ou mesmo a Michelle, que nunca foi tímida, você acha que a gente nunca passa por um momento de estresse de comunicação? Você pega um público para falar em público, eu não tenho problema em falar em público, mas pode ter um imprevisto, alguém que te faz uma pergunta que não estava no script, uma pergunta às vezes até maldosa, ou não, mas querendo te pegar uma pegadinha, claro, mas aí o que acontece? Por isso que a gente trabalha a técnica, porque até para o tímido, tá? Para a pessoa que quer comunicar melhor, ela precisa ter técnicas de comunicação e técnicas nessa questão da emoção. Né? Você não pode entregar, por exemplo, que você ficou nervoso, você não pode entregar que você está com medo da plateia, enfim. É claro que a gente passa por esses momentos, né? Claro. A gente sempre passa, e eu uso técnica. Né? Eu não sou, claro que é muito mais automático comigo pelos anos de prática, mas é o que a gente passa para os alunos que querem perder a timidez. Técnicas. A timidez se perde com técnicas também. Também. E falando nisso, né, falando do nosso treinamento, se você quer fazer parte do treinamento Teatro Online O Fim da Timidez, tem na descrição do vídeo, tem ali o link, clica ali e qualquer dúvida é só chamar aqui. Fala, Michelle, te interrompi. Não, ia falar que realmente passeando mais pelo método que a gente desenvolveu através do método Stanislavski, a gente trabalha muito com 4 pilares que eu até escrevi aqui para não ficar nas minhas palavras. Espera aí que eu vou ter que tirar o óculos, porque esse óculos é para longe, né? Então... Não, eu que estou sem óculos aqui, estou olhando bem... a gente resgata sempre o silêncio, a linguagem, a memória e a ação. A gente traz esses 4 pilares dentro da nossa metodologia através do método de Stanislavski.
A gente tem esses 4 pilares para trabalhar. Então, é muito lindo quando você vê um aluno seu conseguindo desenvolver esses 4 pilares dentro das técnicas. É quando que tem uma virada de chave ali no aluno, ele passa a fazer as representações dele de forma muito mais naturais, traz uma naturalidade, uma vivência maior para a cena e ao mesmo tempo é ali que ele começa a ter a parte curativa do teatro. O Stanislavski faz uma analogia muito legal, né, na preparação do ator, que é como um pintor, um artista plástico com uma tela em branco. E é muito legal isso. Deu uma viajada aqui, vai ser para construir o personagem, você tem que imaginar que essa tela foi pintada pela gente. Ela um dia foi branca, né? E você tem que imaginar o que você vai colocar ali na tela. E vai construindo, né? E esse é o processo de construção do personagem. Você pega algo que não existe e vai transformando, e vai colocando, e vai colorindo, e vai pondo. E até chega um momento que a gente fala, uma tela, a gente precisa finalizar, precisa jogar o spray. Porque se você deixa a tela sem o spray de verniz, você a cada mês quer mexer em algo, porque exatamente. nós somos seres humanos que vamos mudando, né, com o tempo. E aí, se você não finaliza o quadro, você quer estar sempre acrescentando algo nele. E o personagem é assim. Chega um momento que você tem que deixar teu personagem pronto, porque senão você vai querer estar sempre acrescentando. Aí chega um momento, geralmente quando isso falando do teatro, né, de uma peça, a peça está em cartaz muitos anos, aí o que o diretor faz? Vamos ensaiar de novo e vamos modificar algumas coisas que a gente pode modificar. Por quê? Porque nós somos seres humanos em crescente evolução e a gente quer mudar alguma coisa, né? E aí tem que ter esse consenso do diretor, do grupo inteiro, e aí modifica. Só que quando a gente leva esse processo para a nossa vida, a gente continua na transformação, continua na mudança, na busca daquela melhor versão pra gente daquele momento. Né? Então esse processo de você vivenciar a cena, porém não se induzir a continuar nela, né, como uma coisa que, poxa, peguei a raiva, fiquei a tristeza e não sai dela, isso é também uma questão de autoconhecimento que o teatro traz. Por isso que é muito importante no Teatro Online, no Fim da Timidez, as 2 mentorias que você tem comigo. Por quê? Porque a gente não coloca todos os alunos na mesma panela. Todos os seres humanos são diferentes um do outro. E é importante identificar e detectar a diferença de cada um. Quando eu peço os exercícios na aula, né, no curso, e as pessoas me mandam, eu já identifico algumas coisas. Porém, na mentoria, quando eu estou ali ao vivo com ela, é que a gente trabalha os pontos específicos. E nesse ponto específico já também está um trabalho de autoconhecimento. Quando você autoconhece, como se você autoconhece, tem um domínio, né? Isso já é uma preparação para quando você chega nesse ponto de buscar as memórias emotivas, afetivas e fazer a cena com verdade, e terminou a cena, você volta ao estado normal. Então tudo é um processo da metodologia, tudo tem um porquê, por isso que a gente fala, tudo no nosso curso tem um porquê, um exercício depois do outro, tudo é pensado. Né? A gente não pode fazer esse aqui e passar lá para o 5º, tem que passar pelo 2º, 3º, 4º para chegar no 5º. Até esse processo de verdade em cena e você vivenciar a cena e isso passar para a tua vida no dia a dia. Você, como eu falo, todas as cenas no seu dia a dia, elas terem verdade, você intenso nelas e você ali verdadeiro. É isso, né, gente? É isso. Então é isso. Bom, obrigado, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e até domingo que vem. Até domingo que vem. Tá ok? Até mais!